A mim, prova, nunca fui ainda sem na Bissau, Guiné-Bissau. Só para chegar na minha família, eu olhar assim, se eu conheço. Eu não contente, alhamdulillah, rabbil alamin. Fim de 2 dias. Fica aí deserto, Níger, Líbia, 12 dias. Deserto. Deserto é difícil, muito difícil. Olha, se caia que estava na Níger. Suma Deus que se mas se que aquilo lá, não pode falar para todo imigrante que estava na fora está morrer. Nós sofri com que cancheira, nós sofri com que situação que nós olha lá, comidas diferentes, assim que nós luta nós vai nós chega na Líbia, que lá também subu chega lá, busca ter dinheiro, tem que bafichar. Dinheiro que pode tirar lá, se que aquilo é maltratado. A mim fiquei na Líbia 3 dias, dinheiro que me paga 450 mil. Prefiro morar lá, nem em cana hoje comer, prefiro morar lá, mas Europa, África, em cana, não caminho mais, que lá não caminho. E que tem coisa que a gente da papel ali no mundo, tô aqui por tirar na caixa para falar como vai fazer imigração lá fora. Bisonando, tabanca de mufunessa, manquilicio. O nosso trabalho diário aqui é normalmente atendimento aos migrantes retornados, provenientes da Líbia, Níger, Marrocos e Argélia, a maioria. Alguns também vêm da Gâmbia. E normalmente nós fazemos a perfilagem, que é um formulário que tem algumas questões de dados pessoais e dados de vulnerabilidade, e também através deste questionário tentamos perceber o que é que o jovem, ao retornar ao seu país, que tipo de atividade de reintegração ele gostaria de realizar. Que, minhas imigrações, para minha família pega bem cansado, alguém manda para a imigração. E vai buscar de tago próprio, vai buscar dinheiro. Logo, não vai comprar de coisa lá. Marchandise para bem vender na casa própria. Logo, conseguir dinheiro, juntar, logo pega esse caminho. Essa é uma iniciativa conjunta do Fundo Fiduciário da União Europeia, OIM, para a proteção e reintegração dos migrantes da Guiné-Bissau. O projeto começou em junho de 2017, vai ter uma duração de 3 anos. O primeiro apoio que nós temos que dar é um apoio psicossocial. Estamos num país em que esse apoio psicossocial não é muito estruturado em termos de serviço que o Estado possa proporcionar nesse sentido. Portanto, aí começa o primeiro desafio também, todo o apoio médico a muitos desses migrantes que voltam e estão doentes, ou estão com febre, ou então têm feridas que têm que ser curadas. Estamos todo o tempo passa nas nossas fronteiras, mas é difícil entender como a pessoa vai migrar ou não. Dia 24 de setembro, nós saímos sexta-feira, madrugada, 5 horas da madrugada. Nós saímos de Linoba para Senegal. Nós chegamos na Senegal, nós vamos para Agus, para Argélia. Nós saímos na Senegal, coisa de 1 hora. 1h para buscar 2 horas. De tal, logo nós saímos de Senegal para ir para Mali. Nós chegamos na Mali, nós dormimos na Mali. Tem madrugada mais, nós começamos a apanhar o autocarro para baixo. Logo nós apanhamos o autocarro, nós chegamos na Níger. Nós chegamos na Níger, nós entramos na primeira capital de Níger.
não dormi lá, não comecei a continuar agora não viaja, então que não chega, né? Não fica no cá tem documentos. Vamos sair 5 horas da madrugada, pega carro, vai para Senegal, chega também à volta de 8 e tal de noite, dorme até para amanhã, depois, do outro dia a seguir, apanha carro para Tamba, diretamente para Mali. Mali, pega carro lá diretamente para Benin. Benin, faço lá 3 meses, depois, mesmo apanha carro mais, vai para Níger. Níger, na capital Niamey. Minha colega que estava na Algéria, aquilo que motivava para a Algéria. Em Itália, França, aquilo que meu sonho. Tem dinheiro, tem bocado. Vai ter no caminho dinheiro que vai ter uma grande ajuda. 350 francos CFA, ter uma grande apoio em semi, 450. Passa Senegal, Mali, Burkina, Níger, Algéria. Mali é cansado no Batiu. Está cobrando para poço 20 mil, 30 mil, 25 mil poços. Dizer só cansar, água acaba com nós, fome. O ser comer tudo acaba com nós. Bandido de Chuba é mais 800. 8. Tem a arma, orientando tudo na cara, levando, vai rabisando, toma telefone, dinheiro, tudo. Puxa largando no sul tapé para buscar a Algéria. Eu faço a Algéria 9 meses. 9 meses, mas 3 meses só que consegui trabalhar. Por pouco certo, doença de diabetes, canhamba, isso, nunca está por trabalhar. Eu preocupado, sim. Eu estava preocupado. Família, tudo para ir trabalhar. No pobre, no tem dinheiro, a meta vende na feira, começa a sustentar, dando de comer, dando que economista para estar visto. Bom mesmo, tarde que ele vai para a ponta, para perto da dona. Logo a dona que está aquela, meio que tem para ir para a escola, está ficar outro com o menino, está ficar com o menino na casa. Motivo geral, necessito também luz verde para minha filhos, para minha mulher, para minha família. Necessito renovar a casa de minha pai, necessito na casa, necessito criar minha filho em boas condições, educar eles de forma normal. Então, minha mulher não é posse. Mas assim que lá, minha viragem está fazendo, conseguir fazer aquilo tudo. É aquilo que é o motivo fundamental que põe sair. Quando eu estou na prisão, o cara precisa de nada. O cara precisa de olhar a terra natal. Para ver, e que como não bem para ficar. Para ver um homem, quando eu estou preso, nada, tudo para com a vida. Nada você pode dar. Até de cabeça, você dependendo de outro. E quando que tudo aí na bem e falou comigo, fica bonito. Ambição que leva a imigração clandestina. Sisibi Bancanabai. Ambição que leva a imigração clandestina. Sisibi Bancanabai. A Sisibi Bancanabai imigração muito menos clandestino. Cada quem que se destino. Será que esse tinha destino? Jarga madrugada só para fugir. O que me motivou a fazer a música é que quando o meu amigo foi morto, o Soumane, na Líbia, então eu pensei que também acabou o meu. O meu dia já chegou. E então, graças a Deus,
consegui sair daquela prisão e eu regressei aqui na Guiné com saúde e ver todas as famílias e amigos. E então eu decidi também para dar a minha parte como um jovem africano para tentar sensibilizar os jovens que não vão, para que não vão à imigração clandestina. Amigo, vizinho, ou seja, inimigo. Quando eu estava a ir, não pensei nunca que a caminhada vai ser muito difícil. Quando chegamos, fomos presos pelos aqueles piratas e fomos presos numa casa. Não é uma prisão, numa casa. Estamos numa casa por 2 semanas. 2 semanas pedi dinheiro, dá um telefone para fazer a ligação à família. Então, você tem que ligar para a família. Eles pedem 2.000 euros, 1.000 euros e depende. A gente está fazendo tráfico de tomar menino, bajudacinho, para eles escravos, de que nunca é fácil nascer vida. Bem senti que elas não sentem medo com a vida, porque bem panhantam. Para verdade, eles querem para bela. Se é panhão é talebo, que é caminho. Se é panhão é talebo, se é fácil que me se fácil de boca bedicho, a boca na período de vida. Bom bem senti eles querem aquela que eu falar com a mina bem panhateira, um capo de ficar na terra e tudo que sabe ngocha, minha família canasibe. Quando tu que como atriz de minha viagem, vai biasen ficar minha família, espera como na vai para buscar para vir ajudar minha família, bem vai. Espera, nunca conseguir que caminho pensando sabe que minha cabeça para vai para falar como na ganha que coisa bem ajudar minha família. Nunca conseguir que caminho conseguir enriba bom, bem sentir tá mal, tá não parte para enriba mão limpo, para tu minha família nunca tem nada para ajudar minha família e minha mãe. Cara deixa minha família para trás. Mas a migração clandestina, não. Se um menino que tem boa idade, que se bem cuidar, outros estão frustrados, outros que estão no bom sentido, está acabando de duro, outros estão a ficar para caminho. Mas antes do bairro teve que consultar. Bom, dinheiro que eu ia dar para fazer. Bom, já que chega, é dar um bocado de dinheiro para pegar na mão. Depois comecei a ajudar com o projeto da Nobai. Logo, Nobai apontando de canto que mistura de face. Enquanto eles que caminham mistura face, mistura abre um bar para estar bindi. Logo, para estar de como é que um pude bike aqui base contra a atividade na correr direito para estar bem momento. Mas logo aceita a proporção, logo é falar estavam que tem problema. Eu consegui levar no gona comprar agora bebidas, notícias, no bimpi. Não chega também no bindi atividade tão cima como falar com a na abre e na correr direito projeto na correr direito na bindi direito, no bindi no gosta também tá direito tá na metade. Então falei eles obrigado para tudo que quer fazer para mim. Que menino na chora e dor na se corpo. Que menino na chora e sangue que cansa. É dinheiro. Eu comecei a somar de que tempo, como a gente está fazendo. Eu comprava telefone, memória. Eu comecei a fazer mais minha viagem, um bocado. Eu beneficiei de um projeto de OIM na Antula. Nos ajudaram no curso de informática básica e avançada e também alfaiataria. Fizemos também um curso de alfaiataria numa alfaiataria comunitária de bairro de Antula.
Hoje é obrigado, maneira que ajudam tio. Material que arranjam. Eu falei que obrigado, apoio que fazem para mim. Para poder, digamos assim, maximizar o impacto e também a durabilidade da ação, nós tentamos orientar realmente os migrantes para que o projeto, em primeira instância, seja um projeto comunitário. Dessa forma, vai beneficiar não só o migrante que retornou, mas também a sua comunidade. E isso vai ter um impacto positivo, digamos, para o desenvolvimento local da região, da Tabanca, onde eles estão, ou do centro, onde eles se colocam. São 2 semanas que eu faço na minha casa. Guiné-Bissau para Líbia. 2 semanas que eu faço. Bom, pude falar com a cor direito para ver que tem maiores colegas quando eu vou junto que ele, outro fica lá e morre, outro tem a osso que podia andar para ter a cabeça. Nem 5 horas nada, mas se deu ajuda a tirar tanto direito, tem a osso na para ver que minha companheiro, famílias, hoje minha garante, Deus obrigado. Vai via Guiné, Kolda. Kolda diretamente, sai Kolda, Tamba, Kédougou, Mali, Bamako. Mali, Bamako, Burkina Faso, Niger. Niger, bem conseguido para Niger, que é a capital de Agadez, que é a capital de Niger. Chega lá, dia domingo. Segunda-feira, o tempo vai para Líbia. Assim que alguém embarca, vai. Sair de Guiné-Bissau para Líbia, Gatru, e 2 semanas que eu faço na casa. Olha como arrepende, mas gosto de bater as catem. E Burkina Faso. Onde que não fala canchari. Então ali, tipo, a hora entra assim para a chave, aqui naquele posto. Lá pessoal tem de pagar 15 mil francos, só que paga é fichou. Agora tem luz que eu sei como é pode focar ele, que ele é só que dá dão. Nem força que pode ter. Que ele quer dar gente, ele está fichado mais do que 40 posições um quarto que eu sei como 3 metros de sala. Como é cada porta. Que ele é lá que alguém coisa arrepende. Lá que alguém coisa arrepende no caminho próprio. Bom, também vai para a Líbia para poder jogar maneira de poder passar para a Itália. Como ainda vai para a Nigeria, então a vida é mal para mim. Como aqui não olha para a família, não olha como aqui não vive triste. Agora, se foi como a Bolsonaro que não busca, o que tem ajuda duro, o que tem irmão que debate ajudou, o tem de firma suma homem. Bom, dinheiro nunca como uma pista na alguém dan não. Banan sacrifício, vai trabalhar pequeno atrasado, não vamos para o dinheiro, coisa agora para ter coragem de vai. Bom, dinheiro alguém está conseguindo. Está conseguindo. So, o banco que tem. Ainda quando eu falo com um depósito de dinheiro para poder bem. A minha envia, família nem dinheiro que toma para eles, mas o chambei a mim está mandando dinheiro para. Bom, a mim outra hora mesmo está mandando 100 mil, 150 mil, está mandando família para trás. Para ver que para ver então o dinheiro que está trabalhando aquele jornal, mas está busca aqui coisas que se como está camanda. Aquelas que não vai pagar dinheiro, é mandar a família para ali, serve. Para ver eles tudo gente que está leva para a Itália, que pode pagar aquele dinheiro. Outro novo ainda consigo como nenhum ano, nenhum mês ainda é capaz. Mas a família que trabalha financia eles. Se tem dinheiro, a mim está tendo de dar dinheiro e dar serve. Que serve agora, quem está comunicando com a família para poder bater. Líbia faz para 2013 que vai. 2018 ali, fim de ano lá que eu olho na prisão. 2018. Na prisão que eu olho. Quanto faz 5 anos? 5 anos completo. Primeiro ainda é ribantan, que ajuda. Segundo é material que é dado ali para trabalhar. Esse é apoio um bocado. Toma dinheiro de papel, que lá que vai que mas toma sim se destino e que se vê. Olha, bem vai se vê nós sim vai que dinheiro. Que lá 400 mil. Sai ali Guiné-Bissau, vai Senegal, sai Senegal, vai Mali, sai Mali, vai para Burkina, sai de Burkina, vai Níger, sai de Níger, vai para Líbia. Bem fazendo caminho 2 meses. Através de câncer caminho. Câncer que está nos caminhos, manga de sacrifício.
que não passa na caminho, através de só é postos, soma para Mali, Burkina, Niger, se chegar e aponta o dinheiro. So bem mostrar eles documentos, ele está falando como não, que documento que não está com dinheiro que não está com. Bom, está cobra o dinheiro, no momento que dinheiro que é cobra, so o cara tem que lá está prendeu lá. Está castigado para poder tirar só dinheiro para pagar o poder passar. Não, bem busca trabalho um bocado. Bom, na Líbia tem hora que tempo que nós chega lá, nós bem olha como sim, nós trabalhamos na cuide um bocado, mas eu trabalho um mês ou outro tempo assim, 20 dias ou 15 dias, não contra bandidos. Ele apanhou na caminho, assim, eu na saída de trabalho, ele para se carga, tira a arma, ele sacou, ele palpa o bolso tudo, dinheiro que olha lá, ele lambo, se olha o telefone, ele leva. Se tem sorte, ele matou, ele tem bom, pali, nunca chega de mandar dinheiro para ele. Hoje dando apoio para o projeto de agricultura, através do projeto de criação de galinhas e bom trabalho para salvar a vida, que lá é trabalho pequenino, que lá é bom trabalho. Porque o jovem guineense tem que ser posto a oportunidade a dizer que sim, a imigração há outros caminhos a procurar, em vez de estarem a pôr as suas vidas em riscos. Fui migrar aí no Cabo Verde em 2007 e voltei em 2013 para a Guiné. Ganhei muito conhecimento aí no Cabo Verde, mas estava a tentar ir passar para o Brasil. Mas tinha pouco dinheiro para tratar os documentos aí, para passar. Eu pedi vir férias para a Guiné, porque 6 anos não vi a minha mãe, meu pai, meu filho. Eu dei fugida para ir aí, fiquei aqui, vi a família como está, fui pouco aí a trabalhar no restaurante, ganhei um pouco de dinheiro, vi aqui lugar o sítio, como já tenho clientes que gostam de minha comida, aí fazem sandes, choco, gosto de garopa, isso. E gostaram muito da minha comida, eu também esforcei. Quando vendi pouco, reparar o sítio, assim ficou assim grande. Agora que eu estou pensando em se eu fazer um empréstimo aí no banco, fazer aí um negócio grande e na Guiné gosto muito de trabalhar aqui. Sim, porque já vi quando alguém vai fora, sofre muito, sofre depois. Se não cumprir os que eles querem, você fica assim, sem emprego. Fui para o Brasil estudar, fiz 7 anos. Depois que eu terminei, voltei para o meu país. Procurar saber, pelas vias legais, pelas embaixadas, procurar saber o que eles precisam fazer para poder ir. Não ir pela, as vias ilegais. Encontrar emprego aqui é difícil, mas a sorte foi minha. Cheguei, coloquei currículos nos hospitais aqui, tive a sorte de ser chamada aqui. Paraíso para mim é aqui, a minha terra. Nós, os africanos, sempre temos um sonho de sair para ir para os outros países, uns estudar, outros emigrar para não voltar, mas o meu sempre é ir estudar e voltar. Nos últimos anos, a zona geográfica da Guiné-Bissau que mais emigra da Guiné-Bissau é do que vieram do leste do país.
objetivo também é possível, orientamos também os migrantes a ver tipo áreas em comuns para ver, por exemplo, se todo mundo quer, para maximizar, digamos assim, o impacto da ação. Se, por exemplo, um projeto de agricultura e tem um interesse de mais de um migrante nessa área, é importante que eles se juntem para ver a complementariedade, as sinergias, as trocas de experiência que possam ter. É sempre no sentido de garantir uma mais-valia e também uma maior durabilidade da ação. Papai muri, minha mãe muri, nós trabalhamos muito mal, não está fazendo comércio um bocado, não está fazendo um bocado, não vimos dinheiro um bocado, não paga para a cabeça, não vai, paga para a cabeça, não vai ter na Líbia. Sofri manga de câncer no caminho, não passa lá manga de coisa. Sim, não vai ter na Líbia, instalar na Líbia ano que instalar. Faz lá ano, logo vim na Algéria, faz lá 9 meses, logo não torna rival. Não vim ter na Arlit, na Cruz Vulnéria, OIM, é ribantano tempo. Papai, se bila só dinheiro que natural, e tem agora dinheiro, alguém que não apoia o dinheiro para sair lá. Se você tem dinheiro agora, você tem família que tem dinheiro para apoiar lá, você morre lá. Minha colega Mangarele Bai, boia, mim que tempo na bindi bali, bocado, não tem nem a taberna, boia, bindi que lá, pega caminho para Bai, boia, Bai tem na Tumbuto lá de Mali, para Bai entrar na Algéria, e tomando dinheiro tudo, Robert Azawad, logo, minha parente que vem liga e manda dinheiro, vem rebater na Bamako, logo, arranja transporte, Bai entra Burkina, Niger. Logo, manda mais pedir dinheiro. Ajudando, logo vai entrar para a Líbia. E entrar para a Líbia, é um problema. Vai calabouço 6 meses. Prisão 6 meses. Faz mal. Risco de vida. Risco de vida. São coragem. Risco morrer ou entrar. 2 viagens, vai lá. 2 viagens? Não é a sorte que tem. Nós estamos contentes, graças a Deus. Nós chegamos na família, através de OIM. Nós estamos muito contentes, porque não está trabalhando um bocado, não está um bocado. Porque ali, hoje, bem OIM é bem dano, que a antena é bem dano, televisão, acelera. Importante, não muito contente para eles. Sempre esse é uma coisa de ajuda. A nós não contente para eles, tio. Até gosto, se bom apoio bem também, não me sei, porque aí tem manga de coisas que não há mais de facilitar e falta de meio, mas cada coisa um bocado que está bem.